outras duas perguntas são essenciais. Que piora a sua dor? Que melhora a sua dor? Qual o movimento? O que você fez que melhorou a sua dor? Você tomou remédio? Você fez compressa quente? Você fez compressa fria? Você ficou deitado? Você ficou em movimento? Você ficou em pé o tempo todo? O que você fez que melhorou a sua dor? O que você faz que piora a sua dor? Qual que é o movimento? Qual que é o momento? Qual que é a situação? Qual que é a sua necessidade que piora essa dor? E aí, por que você faz essa pergunta? Por quê? Porque aquilo que melhora a dor, a queixa do seu cliente é o seu ponto de partida. Se ela realiza aquele movimento e melhora, então ela fala assim: ah, quando eu deito de lado, melhora. O que isso significa para mim? Que eu vou começar o atendimento com ela deitada de lado. Por quê? Porque ela me disse que melhora a queixa dela, que ela fica confortável. É diferente de ela fala assim: ah, quando eu fico de barriga para baixo, piora a minha dor. Aí você vai lá e bota ela de barriga para baixo. Por quê? Porque o professor ensinou que tem que começar a massagem pelas costas. Vocês sabem como que eu começo a massagem. Eu começo pelas costas, só que dentro da minha avaliação, eu tenho que saber qual posição que ela fica mais confortável, que ela se sente bem, que melhora a dor. E se ela falar para mim que é de lado, eu vou colocar ela de lado. Eu não vou colocar ela de barriga para baixo. Por quê? Porque ela me disse que piora a dor dela. Faz sentido ou não? Alguém já parou para pensar nessa situação ou não? Quando eu digo para vocês que não existe receita de bolo na massoterapia, é sobre isso. E é por isso que eu falo para vocês que não é só sobre massagem, é sobre bom senso, é sobre raciocínio, é sobre entendimento humanizado, escutar verdadeiramente o que a pessoa tem para te falar. Vocês estão me acompanhando? Concordam com o que eu estou falando aqui ou não? Eu quero ter esse feedback de vocês. Se vocês fazem essas perguntas sim ou não, sim ou não. E se vocês interpretam dessa maneira, sim ou não. Se o cliente chegou para você e falou que ele melhora sentado, você já pôs esse cliente deitado para começar a massagem ou não? Eu quero saber disso também. Por entender o cliente. Cícero, professor, os clientes falam que eu tenho uma mão leve. Como que eu faço, senhor? Tem alguma dica para a mão ficar mais pesada? Tem postura. Postura. A Ju Camargo não falou não, não entendi aqui que ela falou que não, que antes ela disse que sim, concorda. Tá. O que é importante é você entender e você realmente, tá, escutar e pôr isso em prática. E não esquecer que dentro dessa avaliação inicial, você não pode deixar de perguntar a respeito do quê? A respeito do meio ambiente em que ela vive. Como que é o trabalho dela? Qual que é o momento dessa pessoa? Um dia eu fui atender um cliente que estava com uma dor. E era um cliente relativamente novo, tinha 30 anos. Só que um detalhe que ela não me falou, e eu não perguntei ou não fui claro na minha pergunta, e no final da sessão ela comentou: eu tenho um filho de 1 ano e alguns meses. E isso muda muita coisa. Eu tenho um filho de 1 ano e, sei lá, 5 meses. Você entende que isso é uma informação importante para dor na coluna, dor na lombar?
Então a gente precisa estar atento a essas perguntas para poder contextualizar o meio, o momento em que a pessoa está vivendo. Porque às vezes você fica ali corrigindo, corrigindo, ela melhora. Vai para casa, ela piora. E se ela não te dá a informação, se você não sabe o que está acontecendo na casa dela, no meio dela, no momento da vida dela, não tem como você associar algum outro motivo. Ela falou, não faço nada. Ou o trabalho da pessoa, ou o lazer da pessoa, o hobby da pessoa. Então, isso tudo é muito importante e você tem que perguntar, porque se você não perguntar, a pessoa não vai te responder, tá?